Tá bom. Pessoal, boa noite. Novamente aí, obrigado aí por vocês estarem por aqui novamente. A gente está trabalhando nesse rap. Hoje eu queria estar trazendo uma pessoa bastante especial aí, que é o Ronald Martin Daucha. Tem um currículo aí fantástico para a gente estar discutindo a indústria 4.0. Atualmente ele é diretor-presidente da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Antes ele foi head da Brasil Liaison Office do Instituto Fraunhofer, né, da Alemanha. Coordenadores do programa PIP da FAPESP, membro do Conselho de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, CONIG, atuou mais de 30 anos na Siemens, foi presidente da ANPEI, coordenador da plataforma de inovação da Câmara Brasil-Alemanha, membro do CGE, e aí vai um monte de coisas que, se eu for ler tudo que ele me mandou aqui, que eu tinha pedido um currículo resumido, a gente vai gastar metade da nossa live para falar da qualificação do Daucha. Daucha, em primeiro lugar, queria te agradecer bastante de você estar disponibilizando seu tempo, de vir conversar aqui conosco, desse assunto super importante aí, que é a indústria 4.0. Então, para a gente começar a aquecer, eu queria aí acho que você vai ter uma apresentação, eu não sei se você quer falar, ou se a gente já aquece falando um pouquinho o que é essa indústria 4.0, ou como isso vai impactar nas nossas vidas, né? E como é que a gente tem que ficar preparado para estar vivendo esse novo momento. Legal. Bom, Manuel e a todos aí por terem concordado em me convidar, eu que sou grato, né, pelo convite. Nessa conversa anterior aqui ao início, agora me arrependi tremendamente de ter aceito, porque já vi que o Manuel e o Xavier dão aula de inovação, então, né, não é fair, não é justo eu estar concorrendo com feras aí, mas, né? Não, a gente só dá uma eu vou enroladinha, falar viu? um pouco de indústria 4.0. Tá bom. Então, vamos aqui, né? A gente acho que o melhor processo a gente falar e interagir durante, né, o bate-papo fica a critério de vocês. Vocês estão conseguindo ver completamente? Sim, está aparecendo para a tela. Tá bom. Sim. Então, o foco não deixa de, a gente não consegue distinguir, né, ou separar a inovação da indústria 4.0. Eu vou falar um pouco, não de mim, que o Manuel já foi muito gentil, já me apresentou, mas eu, na minha carreira, como ele falou, eu passei muitos anos na Siemens, né? E maior parte, desde engenheiro de pesquisa e desenvolvimento até no final diretor de inovação e processo da Siemens, a gente atuou, né, em várias temáticas, desde, vamos dizer assim, centros de P&D, então esse centro de P&D aí, tanto da Siemens, de óleo e gás, né, que está aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver a mouse, como também os centros externos eu desenvolvi, por exemplo, esse de Curitiba, se a Cinelli estiver ouvindo aí, o CITES, como também eu fui presidente do Senai no Paraná, em Curitiba, nós criamos aqui na federação local um centro de inovação internacional, chamava C2I. Então, sempre estive envolvido com essas temáticas, na Siemens sempre trabalhei aí para a gente conseguir ser reconhecido no Brasil, aqui, quando eu estava recebendo do Ministro de Ciência e Tecnologia o prêmio em 2004, e o Lula aplaudindo aqui no final, né? Então foi uma trajetória, a gente sempre batalhou pela inovação. Bom, vou falar como foi isso. Dalcha, Pode falar. Esse daí foi o prêmio FINEP que foi... Oi? Não. Não, acho que o meu foi 2005. Muito legal. Tinha FINEP todos os anos, a gente ficou em primeiro lugar em 2002, 2003 tinha não, em 2003 em terceiro lugar, e aqui foi menção honrosa, né, da FINEP. E teve todos os outros, né, também aqui anteriormente, então a gente batalhava por isso e era todo um processo sério da FINEP. Bom, vou falar um pouco com o Manuel sugeriu de onde eu estou atuando, né, a fundação que eu trabalho chama FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. Ela foi fundada há 30 anos, 38 empresas. O Gerdau, que estava capitaneando isso, até em função, né, principalmente da abertura de mercado, que o Collor, vocês devem lembrar, falava que o
os nossos carros eram carroças, né? Então, eles se preocupados com isso, criaram um Prêmio Nacional da Qualidade, por isso que a gente foi criado como Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, e com o intuito de preparar as empresas anualmente para darem um salto e serem mais competitivos. E depois de muitos anos a gente mudou, tiramos o prêmio, porque não é só prêmio, né? A gente tem uma série de outros produtos, serviços, hoje chama Fundação Nacional da Qualidade, e o nosso logo aqui é Gestão para a Transformação, porque eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos hoje parceiros no mundo inteiro, que são fundações ou instituições parecidas, né? Que onde a gente troca figurinhas, né? Trabalha em conjunto em modelos novos, então isso nos dá um respaldo muito grande, e nós somos das organizações mais reconhecidas mundialmente nesse sentido. E a FNQ, ela trabalha, acho que é interessante colocar isso, com gestão, né? Envolvendo vários atores, porque a gente acha, não, mas é a empresa só, né? Vamos atacar a empresa. Na verdade, a empresa, ela é uma cadeia de valor interna e externa, então envolve, né, tanto os colaboradores, né, as outras unidades, parceiros, né, conselho, né, organizações públicas e privadas, fornecedores. Então, a gente ataca o todo, né, de uma empresa, e aqui tem alguns números, né, mas o principal, hoje nós temos 160 afiliadas, né, normalmente empresas muito grandes, tem um histórico enorme aí de curso, tem um legado bastante forte aqui. Só para ter uma ideia, né, os filiados hoje são empresas bem grandes, né? Então tem Bradesco, tem Volvo, tem Embraer, então são grandes empresas que nos ajudam também a abrir, né, as práticas e permitir um benchmarking com outras empresas. O nosso modelo, ele chama MEG, é Modelo de Excelência de Gestão, ele está no formato Tangram, porque essas figuras permitem aí milhares de combinações, mas o principal é que a gente trabalha hoje com 8 fundamentos, que são esses aqui, eu vou depois passar no próximo slide, mas a ideia é a gente ter um modelo, né, que permita, a gente brinca, né, combater esse mundo muvuca, né, porque o VUCA vem de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, são essas coisas que tem que se combater ou se preparar, né, para um mundo volátil toda hora, né, quanta coisa não desvaneceu agora, por exemplo, com a pandemia, né, incertezas, economia, complexidade, né, e dúvidas, né, ambiguidade. Então, esse modelo aqui permite, né, a gente constantemente se adaptar. Então, os 8 fundamentos do se vê o todo, não partes isoladas, né? Sempre tem um compromisso com as partes interessadas, seja fornecedor, seja colaborador. Então, nenhuma decisão deve ser tomada se não se avaliar qual que é a consequência, né, para cada uma dessas partes. A gente tem que ter um aprendizado constante, inovação. Aqui não é inovação no nosso conceito, Manuel Xavier, mas é inovação, a empresa se inovar o tempo todo e aprender, né, lições aprendidas. Tem que se adaptar, né? Então, nessa fase agora, mais do que nunca, né, empresas que souberam se adaptar ou dar a volta por cima, né, então tem que estar o tempo todo, né, se preparando. Só para dar um exemplo, né, a gente vê todas essas compras por internet, né, cresceram muito, mas a parte de roupas, né, não cresceu tanto assim em alguns segmentos pelo receio de você comprar uma roupa e não as mulheres não caber, né, em você, né? Então você compra agora um celular, qualquer coisa que você não tem erro, mas uma roupa, então ontem eu vi mesmo que eles estão disponibilizando, né, modelos, né, conforme, né, certas características, não só grande, médio, pequeno, mas assim, largo, não sei o que lá. Então, essas pessoas vestem a roupa, né, se fotografam e você consegue ver qual que é o caimento da roupa, etc. Então, isso é um exemplo de adaptabilidade, por exemplo. Liderança, né, tem que realmente tem uma liderança forte vamos dizer assim, modernizada, eu vou falar um pouco sobre isso. Desenvolvimento sustentável, não precisamos nem comentar sobre isso. Orientar tudo por processos, isso é importante, né? Não por atividades. Então, você realmente tem um fluxo de todas as
possíveis, né, vamos dizer assim, os possíveis temas e objetos da empresa, e geração de valor. Acho que isso é o tema mais importante. Esse modelo, a gente chama que é o modelo de 1000 pontos. Então, cada um desses fundamentos tem um número de pontos, né? O máximo é 1000 pontos, e a geração de valor tem que ser, estava falando antes com o Manuel, né? Sempre tem que gerar uma nota fiscal. Então, ao avaliar a geração de valor, nós avaliamos com 550 pontos, para deixar bem claro que é o item mais importante de uma organização, porque tudo isso, não adianta você ter, né, investimento, né, entrada, se não houver saída. Então, isso acho que é importante. E, sem dúvida, a gente incorpora em todos esses fundamentos, né, não vou entrar em detalhe aqui, uma série de ferramentas, Scrum, Design Thinking, né, Ágil, Canvas, e assim por diante, Kaizen. Então, assim, ele é bem atualizado, né, em todos esses fundamentos, com as tecnologias e ferramentas que existem por aí. Os ganhos que tem, né, para as empresas, uma vez aplicado, eu vou explicar, acho que só tem mais um slide ou dois, o que significa aplicar o MEG. Então, nós temos ganhos qualitativos, né, habilidade, facilita o processo decisório, que você tem mais dados, né, na mão, e todo o valor percebido pela sociedade, ambiental, social, econômica, assim por diante. E quantitativos, que é o que se quer, né, a melhoria dos resultados, né, redução de custos, redução de desperdício, satisfação das partes interessadas, né, e também, além de facilitar, reduzir o tempo de decisão. Sem dúvida, ele também incorpora todos os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, então todos esses estão, de uma forma ou outra, inseridas nos fundamentos, e o nosso principal produto é o que a gente chama de autoavaliação assistida. Não vou passar pelas etapas, mas é o seguinte, a gente fecha com uma empresa um processo, né, que a gente chama de autoavaliação, que é o seguinte, a empresa define o tamanho das pessoas, da empresa, 5, 10, 20 pessoas da organização que participam junto conosco no diagnóstico da empresa. São capacitados antes, etc. E aí a gente faz entrevistas, visitas com todos os setores, né? Faz cruzamentos, se uma pessoa a gente acha que não respondeu certo, e te cruza com outra, para depois, nesses 8 fundamentos, no final, ter um diagnóstico. Então, ao final, a gente tem um diagnóstico, vamos dizer assim, aqui estão os fundamentos, estão vendo, do grau de maturidade, né, da empresa, e aí a gente gera assim, quais são os potenciais de melhoria para a empresa se tornar uma empresa, vamos assim, de classe mundial. Então, só para vocês terem uma ideia, a pontuação máxima são 1000 pontos, e se uma empresa chega a 650 pontos, já é uma empresa bastante madura. Então, pouquíssimas empresas chegam a 800 pontos, então realmente é um modelo bastante exigente, né, porque, né, ele exige todos os processos mapeados, né, e com PDCA, etc. E nem sempre todas as empresas têm, não tem como ter. Mas, assim, isso em linhas gerais é o nosso processo, nosso produto, né? Aqui são algumas empresas que nós avaliamos, né, que indubitavelmente sempre tem um ganho quando a gente aplica. Então, dar um exemplo só da escala, aqui temos da Embraer e outros, né? A gente sempre avalia do ano que começou até os anos seguintes, e, em geral, tem uma inflexão, uma subida dos indicadores, né, em função desse trabalho que a gente faz do modelo de excelência. Então, Não sei se tem alguma dúvida. não, é só isso, trabalho com vocês assim, acaba sendo mais para empresas grandes ou daria para empresas médias e pequenas também? Não, nós atuamos em todo tamanho de empresa. Nós temos é interessante, nós temos uma cooperação, vamos dizer assim, com os institutos regionais, né? A FNQ tem parceiros regionais, né? Normalmente se chama de rede de qualidade e produtividade, de forma que, eu falei de 1000 pontos, mas o modelo também tem duas versões simplificadas, de 500 e 250 pontos, tá? Então, obviamente que uma empresa pequena nem deveria estar né, sendo diagnosticada com uma régua de 1000 pontos. Então, nos estados, né, todos os nossos parceiros, eles avaliam, né, empresas de 250 e 500 pontos, que são empresas pequenas, né, ou, vamos dizer assim, medianamente médias, né, tem médias grandes, né. Então, assim que a gente divide, e aqui em São Paulo temos um instituto, o IPEG, que também faz essa avaliação
de empresas menores. Então, o MEG serve, sim, né, para empresas médias e pequenas, só que tem uma régua diferente que a gente deixa para parceiros nossos fazerem. Mas o resultado é o mesmo, tem um diagrama de maturidade, né, tem uma sugestão de potenciais de melhoria, e que a gente pode também implementar. A gente pode sugerir o que tem que ser feito, mas também sugerimos depois, se eles quiserem nos contratar, que a gente faça essas melhorias aí. Eu acho que é um tema legal, acho que depois a gente poderia, até para a gente, como é que você fala, pensar num dia de ter um tempo maior para você falar por isso. A gente te convidaria mais uma vez depois, na hora que você tiver disponibilidade. Estou à disposição. Quando vocês quiserem, né? De repente eu trago um colega nosso também, que conhece a parte mais acadêmica, que tem um trabalho bastante, vamos dizer assim, nós estamos na 21ª edição. Então, vamos começar a 22ª. Toda vez que se cria uma nova edição, a gente monta um comitê externo, interno, faz uma consulta pública, faz uma rodada com todos aqueles parceiros internacionais, né? A próxima rodada nós vamos querer incluir Sociedade 5.0, que é uma temática nova. Então, é bem legal também esse lado, vamos dizer assim, sistêmico, estrutural, né? Que talvez seria bacana apresentar para vocês também. Então, estou à disposição. Então, fica o convite, aí a gente acerta uma data depois para a gente falar especificamente disso, porque melhora muito a competitividade das empresas, né? Isso que a gente busca, né? Legal, bacana. Bom, vou falar agora um pouco de inovação e, na sequência, Indústria 4.0. Eu gosto muito de mostrar sempre começar com essa figurinha. Não Ô, sei se... Ronald. Oi. Oba! Posso fazer uma pergunta? Mas é óbvio. O que é Sociedade 5.0? Desculpa, eu não sei. Ah, tá. É o seguinte, vocês devem já ter ouvido falar de Indústria 4.0, não falou? Não conhece? Sim, claro. É o tema de hoje. Então, essa evolução da indústria 1.0, da 4.0, ela focou muito, né, nos ganhos, vamos dizer assim, para os negócios, para a indústria, maior competitividade, etc., agilidade, produtividade. Mas, vamos dizer assim, ela não focou, ela não tem ganhos de uma forma, vamos dizer, estruturada e sistêmica para a sociedade, né? Para mim, para o Xavier, para o Manuel. Claro que nós temos um celular, nós temos Wi-Fi, etc., mas não tem nada estruturado, né, para que a gente tenha benefício de toda essa tecnologia disponível, né? Então, eu, por exemplo, estou aqui no Brasil, junto com um grupo, né, que chama Sociedade 5.0, e o Japão que criou esse conceito, tentando implementar e diagnosticar onde é que pode ser aplicado. Então, dá um exemplo, assim, né? Por exemplo, um exemplo extremo, né? Por exemplo, pessoas que não têm o que comer, pessoas de rua, etc., né? E se você for ver, né, o que sobra de comida que você come em casa, eu imagino que vocês volta e meia já jogaram fora um pacotinho de arroz, né? Uma carne que já não está muito legal. Imagino que supermercados joguem fora coisas né, que estão fora da validade. Pergunto, isso chega às pessoas que precisariam comer, né? Então, né, a ideia, por exemplo, é possível imaginar que você, né, distribua para as pessoas sacos plásticos, né, com internet das coisas, com chipinho, que é barato hoje, que é o CPF das coisas que eu brinco. Então, você consegue, né, sacos específicos, já vem com código, né, que todo o resto de comida, né, da tua casa você joga no lixo ou numa coisa específica. A prefeitura tem um esquema de coleta, tanto da tua casa como do supermercado, etc., e faz chegar isso às pessoas, né, claro, em núcleos, né, em lugares concentrados, que possam vir a comer, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar uma coisa que... Estou dando um exemplo só. Um tema que é o seguinte, não adianta você dar de comer, mas você não garantir para ele ou para o filho dele no futuro, vamos dizer assim, uma atividade decente, né? Que hoje eles não têm. O máximo é fazer uma brincadeira de bola na frente do carro, lustrar o carro, alguma coisa assim, se é que tem isso. Então, a ideia também, por exemplo, é ter núcleos, né, perto dessa distribuição da alimentação de educação, quase que, né, induzir. Para você comer, você tem que assistir. Né? Aí a educação é um negócio muito específico, né?
informação, mínimo de capacitação. Então, é só um exemplo como a tecnologia pode ser usada para isso, né? Mas para outras coisas também, né? Porque nem todo mundo tem acesso, mas para nós que temos acesso, então, é uma série de facilidades, né? Que não são a tecnologia em si, mas são os benefícios que essa Ronald, é um sociedade... exemplo bem legal que tu estás dando aí agora, porque no Hum, Brasil mudou a legislação, saiu no Diário Oficial da União há poucos dias, é, que podem, por exemplo, os restaurantes podem doar a comida para tá vendo? pessoas necessitadas. Há pouco antes não se poderia doar porque tá correndo o risco de o cara ficar doente, tu ser É, responsabilidado é por um... E do isso mudou no Brasil restaurante. agora. A partir de agora pode ser doado, sim. Ótimo Ah, exemplo. Obrigado, Ronald. não, mas é um exemplo extremo. Assim, o Japão ainda tá muito assim, né? Vamos ajudar a pessoa, né, que mora em cidades mais facilmente se localizar ou achar o médico mais perto, assim. Mas a gente nesse grupo eu estou definindo muito assim ir um pouco além da fronteira do acesso digital, porque hoje todo mundo tem um celular, etc. Tudo bem, dá para atingir, mas assim e as pessoas que estão além, que nunca viram falar em Wi-Fi, não tem um celular, etc., não tem nem o que comer. Então, acho que, na minha opinião, a sociedade 5.0 tem que ir um pouco além do que só essa temática de benefícios, né? Não de produção, mas de benefícios, né? É um viés diferente, né? Uma preocupação com o cuidado com as pessoas que entram na linha da sustentabilidade, né? Com certeza, né? Nessa linha. Então, é mais ou menos nessa linha. Você usar a tecnologia que você está desenvolvendo, mas não para diferenciar mais as pessoas, mas fazer o contrário, tentar aproximar mais, É. tirar Tanto um pouco essas diferenças. Tanto que a leitura até a inovação 4.0, assim, como é que tua fábrica? Eu tenho robô, eu apliquei, eu tenho indústria 4.0. Na sociedade, né, eu tenho robô, eu tenho IoT, etc. Na sociedade 5.0, a gente não fala de tecnologia, a gente fala, a gente só mostra os benefícios, né? Então, a sociedade 5.0, ela fala dos ganhos que existem, educação, saúde, cidades inteligentes, etc., mas sem mostrar o que tem atrás, que isso não importa, né? Sem pensar em pessoas, né? Em comunidades e assim por diante. Vamos avançar? Vamos. Antes de você avançar, só mais uma Pode, perguntinha com relação a isso. à Tem, vontade. tem alguma publicação, alguma coisa? Se você tiver depois mandar, eu compartilho com um grupo que fala sobre isso. Com certeza. Só vou pedir para você mandar um WhatsAppzinho para mim. Eu Tá. mando, eu mando alguns artigos, alguns PowerPoints. É legal vocês acompanharem, bem bacana. Mas se você entrar só Suzette 5.0 Japão, você vai ver um montão de coisa, porque foi criado lá, né? Hum. Mas eu vou mandar uns artigos bem bacanas para você. Só me lembra que eu envio, sem problema nenhum. E a outra coisa, essa apresentação, ela pode ser compartilhada também ou é mais sua? Não, sem problema nenhum. Se me mandar, eu compartilho então depois. Obrigado, Tá, Dolph, desculpa. beleza? Não, eu acho que a ideia é essa mesmo. Bom, eu gosto sempre de começar com essa capa de jornal de 2 de janeiro de 1904, né? E conta, né, que acho que é de Manaus, né, se não me engano, que um ônibus perdeu o controle, né, e foi apanhar, tá escrito, uma velhinha, né, nessa casa aí, né? Então, eu pergunto para vocês, que idade vocês acham que tem essa velhinha? Compra dos navios. 50 anos. 50 45. anos? 45? Vocês acertaram. 42 anos. Então, só para entender como os padrões mudam ao longo do tempo, né? Então, eu já sou um ancião, se for pensar nessa velhinha aí. Então, é só para Que só legal. a gente mostrar como as coisas mudam, né? Acho que é importante. 1900 e quanto? 1906? 1904. 4. 4. Então, na época, era uma velhinha de 42 anos. Então, só para como os padrões mudam, né? E eu gosto muito de mostrar esse caso do Steve Sanson, que é o cara, Sanson, que trabalhava na Kodak, né? E, né, em 75, ele, nos laboratórios, lá nos porões, como fala, ele desenvolveu essa trapezonga em cima e sugeriu para a diretoria, para a chefia, o processo de fotografia digital, né? E ele foi demitido da empresa, porque, né, realmente, como é que pode, né? Há 100 anos que tem filme, né? Em papel, né?
E isso aí não vai vingar, né? Aí a gente conhece as empresas que começaram, né? Canon, Sony, etc. Ele foi até readmitido, né? Mas eu acho que hoje não tem mais câmeras fotográficas da Kodak, tem? Então é só para a gente também falar sempre que temos que estar sempre atentos e abertos a novas ideias e não ser sempre contra, né? O que está. A Apple nem se fala aí, né? Então eu gosto de mostrar isso aqui. Inovações não podem ser previstas, né? Principalmente as radicais. Então eu tive o primeiro celular, né? Motorola que abria assim, mas se você for assistir qualquer filme aí de algumas décadas, aquele telefone fixo, cinza, né? Então ninguém imaginava. Eu não sei se alguém chegou a usar esse mapa de São Paulo para ir de A até B, do ponto A até o ponto B, vocês usaram já? Claro. Então, Ver o eu me lembro. conceito, nós somos todos velhinhos, né? A Tá maioria bom. do grupo aqui é tudo velhinho. A gente saía de casa, eu lembro que a gente saía de casa e eu punha um papel na saída e dois papéis no centro, porque não era direto. Então, eu chegava até um ponto, parava num posto, aí olhava outro trajeto, assim. E hoje em dia o Waze é tão óbvio, né? Mas pensar o que essa evolução, né? O Uber também, esse conceito, né? De não ter carro, de ter tudo pago na hora, etc. Carro elétrico, que não vingou tanto no Brasil, mas é um negócio impressionante também, né? Facebook, Instagram e tantos outros, né? Eu queria fazer um comentário aí, Dalcio. Claro. O celular foi previsto nos Jetsons, naquele desenho Ah, animado. é? Perfeito, já foi previsto. Aqueles caras eram visionários. Que nem É os aquele. drones. O Star Trek também, lembra? Jornada das Estrelas também tinha muita coisa, né? Que só foi acontecer muito depois. Eu tô vendo uma série chamada Crown, não sei se vocês já viram, da Rainha da Inglaterra, muito legal. E aí tem um capítulo que foi na época que teve o homem que foi na Lua, né? Desceu na Lua, lá o Armstrong, coisa assim, né? É só curiosidade, né? Aí tem uma entrevista com esse, né? Com o Armstrong. É Armstrong, não era o Neil astronauta? Armstrong. É, Neil Isso. Armstrong. Aí ele falou assim: você não acredita, quando eu desci, voltei, né, para a nave, a gente não podia voltar logo, tinha que esperar, acho que era o Aldrin, não sei quem estava dando uma volta na Lua, antes de voltar, né, para a cápsula em cima. Então, a ordem nossa era dormir, né, por umas horas, né, para ter energia para voltar. Aí ele comentou que começou a fazer um barulho assim, tá, 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 né? E eles ficaram com medo. Aí foram e verificar que era um barulho do refrigerador que tinha lá, que tinha bebida, não sei o que lá. Então ele brinca, né? O pessoal coloca a gente na Lua, né, com toda a tecnologia, mas não consegue fazer uma geladeira decente. Mas achei curiosa essa história deles lá. Bom, mesma coisa na parte de saúde, a mudança na educação, na medicina, né, como é que se fazia, né, uma autópsia, como é que se ensinava, né, aula, né? Hoje em dia você ensina, né, totalmente virtualmente, com né, 3D, com visibilidade virtual, então assim, onde é que estão os órgãos, você pode girar, né? E até operações hoje, né, com 5G, né, que é muito mais rápido, e mais do que rapidez, tem uma latência, né, muito menor, você consegue imaginar, né, por exemplo, um acidente na Marginal Pinheiros, né, com todo aquele trânsito, chega a ambulância lá e o ferido já é operado no retorno para o hospital. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma operação à distância, tirando a casca da uva, né? Então, assim, essa evolução é fantástica em relação ao que já tem hoje em cirurgias, né? E a inovação, aí tem uns papas aí, eu não vou entrar muito a fundo, mas uma das bases de referência é o Manual de Oslo, né? Que fala de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, né? Então, isso é inovação. Eu gosto muito da definição do Roberto Verganti, que é um italiano, né? Sobre design driven, né? Que vê a inovação de fora para dentro. Porque muitas vezes empresas têm uma ideia, um grupo, desenvolve, joga no mercado, o que acontece? Não tem saída. Então, porque realmente não perguntaram para os clientes ainda ou o que eles querem ou se eles comprariam isso. Parece meio óbvio, mas até muito pouco tempo atrás não era. E eu gosto também dessa
essa definição do Dausch aqui, né? Bem simples, que inovação para mim é melhoria incremental ou disruptiva em produto, solução, serviço ou processo, para fora ou dentro da empresa, você pode fazer uma inovação, né, de processo dentro da empresa, e que traga aí, isso acho que é importante, sempre uma nova ou melhorada nota fiscal. Estava falando com isso exatamente antes de começar aqui com o Manuel. Então, essa visão ampla, né, dentro ou fora, incremental, disruptiva, mas que traga uma nota fiscal, acho que é super importante. Bom, para uma empresa, o que pode e deve significar, né, uma inovação, aumento de participação de mercado, produtos com diferencial de mercado vão ganhar espaço de outras empresas, né? Produtos personalizados por região, né? Não é uma coisa assim, né, independente, né, do país ou da região, né? Qual estado, e assim, por tipo de, né, classe social, evolução das exportações, margem de contribuição, né? E redução dos custos de importação, porque você, de repente, tenta, né, desenvolver coisas internas, fornecedores locais. Aqui tem uma figurinha que eu gosto muito, que é quanto se investe em P&D por país, tá? Então, eu gosto de pegar esses países lá embaixo, que aqui é o quanto é o total, né? E desse total, quanto é investido em empresas, inovação, pesquisa e desenvolvimento, e quanto é vamos dizer assim, nas instituições, universidades e assim por diante. Então, a gente vê que na Alemanha, Estados Unidos, né, estamos falando aí de 2, 3% do PIB, né, em inovação, e a maior parte é feito nas empresas, exatamente por esse escopo, né, de trazer mais valor agregado, a economia, assim por diante. Já o Brasil, como um todo, ele tem um valor muito menor, 1,2%, mas a maior parte é feito nas universidades, institutos de pesquisa, do que dentro das empresas. Então, isso já é vamos dizer assim, uma defasagem, né, conceitual ruim, né, porque mostra claramente que se faz muito mais pesquisa, se gera, né, conceitualmente tecnologias, mas que não viram nota fiscal. Então, isso, fora, não sei se aparece aqui, São Paulo é o contrário um pouco, São Paulo se faz mais nas empresas do que nas universidades. Então, uma visão um pouco diferente. Mas acho que é importante a gente chegar não só a essa diferença de percentagem do PIB, né, mas também dessa distribuição empresa-universidade. Alguém quer fazer um comentário? Fique à vontade sempre. Mesma coisa com... Pode falar. Pode falar. Quem quer falar? Eu queria comentar alguma coisa. Mesma coisa com patentes, né? A gente vê, né, o número de patentes, né, mesmo na Índia, que é um país, né, bastante, né, avançado, principalmente em software, né, no Brasil, mas vocês podem ver o número de patentes concedidas no SPTO, né, da China, né, como evoluiu, né, na última década, duas. Então, realmente, estamos aqui também num patamar muito baixo, né, vamos assim, desenvolvimentos disruptivos, né, que se pode proteger, né? Então, isso também é um fato triste para o Brasil. E aí, no Brasil, quais são os motivos, né? Então, temos custos trabalhistas altos, sistema fiscal, é complexo e dispendioso fazer pesquisa no Brasil, sistema de aprovação de propriedade intelectual, né, de patentes é lento, incerteza jurídica, normas e regras também não são claras, infraestrutura é cara, ensino básico, né, você ter acesso de bons profissionais, né, então, e a política é muito voltada para o mercado interno, essa ideia de você se internacionalizar, não tem tanto apoio, né? E, com certeza, a corrupção não ajuda. Então, para vocês que dão aula de inovação aí, deixa eu ver, acho que para aí. Nós temos uma série de incentivos, de fomento aqui no Brasil que muitas empresas talvez não conheçam. Então, por exemplo, tem recursos não reembolsáveis, ou seja, você faz pesquisa e desenvolvimento e uma parte disso, né, ela retorna, né? Então, por exemplo, Embrapi, né? Embrapi, ela homologa universidades, né? Um instituto de pesquisa que tem assim, uma abertura para trabalhar com empresas, né? E aí o governo dá uma boa percentagem disso, né? Uma parte o governo dá, uma parte a universidade fornece em termos de equipamentos, outra parte a empresa dá, mas uma parte
é subsidiado, o Senai com os Institutos Senai de Inovação também, tem vários no Brasil inteiro, e a FAPESP, até ajuda a FAPESP, junto com o Cassinelli, tem vários programas que eu vou mostrar na sequência para pequenas e médias, para pequenas empresas e grandes também. Aí tem vários incentivos fiscais, lei do bem, né? Redução do imposto de renda, Inovar Alto, lei de informática que reduz o IPI. Então tem uma série de incentivos para quem quer, né? Não são ainda assim tão grandes assim, mas para quem quer e pode, né? Já são, ao contrário dos itens anteriores, incentivos que estimulam, tá? Bom, eu pensei que tivesse, mas eu encurtei para não ser tão longo. A FAPESP com o PIP, só para vocês terem uma ideia, tem o PIP 1 e o PIP 2, ela chega, né, a subsidiar até 1,2 milhões de reais, né? PIP 1 é 1 milhão, PIP 2 PIP 1 é 200 mil, PIP 2 é 1 milhão, e, né, tem que ser uma pesquisa, mas é uma pesquisa voltada realmente que tenha resultados para o mercado. Então, é um programa bem bacana, né, para grandes empresas e para empresas pequenas também. Essa parte de digitalização é um tema muito forte, né? Deixa eu só tirar aqui em cima, estou com... Ô, Dom, deixa eu só fazer uma... Alô? Ô, Cassinelli, por favor, faça aí um complemento. Só fazer uma intervenção, né? Pode. O PIP, ele vale para empresas até 240 funcionários, tá? Ah, tá certo. Só fazendo essa observação, tá bom? Tem o PIT também, aí já não é o caso, né? Né, Cassinelli? Acho que está na estrada. Tem o PIT, que é para grandes empresas, aí já podem... eu falei o PIP como grande empresa, mas também é para empresa até 250 funcionários. O PIT já é o contrário, né? Você pode... O PIP tem que ser empresa no estado de São Paulo. O PIT pode ser em qualquer estado, desde que a universidade que ele parceriza, a empresa, tem que ser em São Paulo. E aí o investimento é muito mais alto, porque a FINEP, né? A FINEP que ajuda. Vamos lá. Deixa eu tentar mudar aqui. Acho que eu fiz alguma besteira aqui, porque tinha um... Só uma coisa que me ocorreu, uma coisa, o PIT e os centros de engenharia, eu acho que a empresa ela não precisa estar no estado de São Paulo, ela só precisa fazer com uma universidade ou um centro de pesquisa do estado de São Paulo, não é isso? Eu não lembro direito desse ponto. É exatamente isso que eu falei. Realmente, não precisa, ela pode estar fora, só a universidade que tem que estar em São Paulo. Perfeito. Perfeito, é isso aí. E lembrando que no grupo nós temos gente de Universidade de São Paulo. Não, é importante saber, hein? Se alguém quiser fazer, acho que o Elinho deve estar aí, trabalha com materiais também. Não, a gente indica assessores aí de todas as universidades, é impressionante como São Paulo tem aí uma competência em quase todos os temas que a gente conhece. Bom, hoje, nessa revolução tecnológica, nós temos vários impulsionadores, né, que motivam essa mudança, tanto físicos, né? Então, impressão 3D, smartphone, robótica, assim por diante. Digitais, que eu já comentei antes, IoT, Big Data. Eu só coloquei alguns aí que ajudam, fazem uma mudança muito drástica, né? Na evolução. E biológicos também, né? Sem dúvida que são todos esses de importância, mas vários aí são mais que nem tecnologia implantável, cada vez mais, né? Você vai poder ser rastreado, né? E mesmo doenças e deficiências, coisas assim, vão poder estar sendo, vamos dizer assim, remotamente avaliados e de repente até, vamos dizer assim, se sensoriais, se fazer, né, atuações diretas, né? E IoT, né, é um dos temas que mais cresce, uma das tecnologias que mais crescem, vocês podem ver aqui, né, smartphones nos últimos anos, então, realmente, a aplicação, eu falei da sociedade 5.0, ela é infinita, né, e aí, mesma coisa, depois eu vou falar da indústria 4.0, mas em todos os segmentos aí que eu vou mostrar agora, sem entrar em detalhes, né, quer dizer, aqui a área de saúde também, a mesma forma com a indústria 4.0, né, ela coloca quais são os quatro, né, quais são os quatro estágios, desde a operação bem tradicional até
essa invasiva ainda, essa remota, né? E hoje em dia é uma operação até autônoma, né? Então, cada vez mais também se moderniza o tema das cidades, né, inteligentes, né, que tem uma integração, né? Não é tão fácil assim, porque muitas vezes você tem elementos de uma cidade que são, né, federais, estaduais, mas na tese é você conseguir interconectar e permitir que segurança, transporte, energia e facilidades, né, possam estar tão integradas que você, né, facilmente, né, vamos dizer assim, acessa, né, ou faça uso de qualquer uma dessas possibilidades de uma forma bastante automática, né, e sem precisar, né, pensar demais. Então, a gente já tem vários, né, o Waze é um, mas vai muito mais além do Waze, né, é uma integração completa entre esses focos todos, né. O Agro 4.0 também é uma tendência cada vez mais forte, você, né, não só, por exemplo, monitorar, né, com drones as áreas que estão com praga, aí você manda especificamente para aquela área né, um químico para combater isso. Então, tem uma série de aplicações, né, com essas novas tecnologias que essa área também está fazendo uso, né. Eu falei um pouco da Sociedade 5.0, né, que basicamente, né, principalmente fala muito das experiências que os indivíduos vão ter, né, graças a essas tecnologias, né, que são essas que estão listadas abaixo, né, por exemplo, aqui tem até aqui, você poder entrar em uma loja e realmente, né, não ter nem um atendente físico, ele vai te atender, né, sem estar presente, etc. Que, na verdade, isso mudou um pouco agora com a pandemia, ou seja, agora muitos aprenderam, né? E nós velhinhos de 42 anos, a gente aprendeu a mais facilmente entrar e fazer compras, né? Mas se imaginava muito mais esse atendimento virtual na loja, né? Sem ter uma presença. Mas toda essa parte de ciência de 5.0, como eu falei, não só essa parte de benefícios, de vantagem, etc., mas esse lado que eu comentei, né? Mais extremo, né? Das pessoas fora do ecossistema, né, econômico de um país. Tá? Aí, desmitificando um pouco a sigla 4.0, vocês devem conhecer esses 4 estágios aí. A primeira revolução é quando se conseguiu, né, ter, então, vamos dizer assim, as máquinas movidas, né, a água e vapor, não mais a animais, a cavalo, né. A segunda revolução industrial, muitos conhecem, né, que o Ford implantou, né, a ideia de que, em vez de, né, vamos dizer assim, 20 pessoas atacarem um carro, né, e né, colocarem a roda, a luz, etc., né, o carro vem indo e para nas posições onde tem um especialista só para colocar aquela peça, etc. Isso aqui é interessante, mas é uma informação bacana. Não foi o Ford que concebeu, né? Esse conceito foi concebido antes em abatedouros, né? De gado, etc., que antigamente você jogava, né, o animal em cima né, de uma mesa enorme e as pessoas, né, as pessoas iam tirando a perna, não sei o que lá, né? E, e isso se descobriu que seria muito mais fácil, então começou-se a trabalhar num sistema né, de roldanas, onde chegava em postos fixos e a pessoa só tirava uma parte ou 2 partes do animal, né? Então, esse conceito, né, da segunda revolução industrial veio até antes da Só foi indústria. reverso, né? Só foi reverso. Um você tem que colocar e outro você tem que tirar. Exatamente, é verdade. Não pensei nisso, foi Um é reverso. aditivo, o outro é subtrativo, né? Um é subtrai, outro Nem adiciona. pensei nisso, com certeza. Bom, aí a terceira revolução industrial, né, ela é conhecida, robótica, etc. E a quarta revolução, ela engloba uma série de conceitos novos, né? E eu gosto de usar, né, falar de várias definições, porque você pode ter definição tecnológica, definição de benefícios, e tem uma série né, conforme país e fase, tem uma série de nomes diferentes para a mesma coisa, indústria do futuro, quarta revolução, e assim vai. Mas eu gosto de mostrar assim,
as 5 definições, né, possíveis para a indústria 4.0, dependendo, né, do interlocutor, ou do que você quer mostrar, qual que é a vantagem, mas assim, não é só a tecnológica. Então, a primeira é assim, é pelos benefícios, né? Então, se você falar dos benefícios, né, para uma indústria, por exemplo, que é o caso aqui, você vai dizer, não, você melhora a qualidade dos processos, você tem mais flexibilidade, você consegue customizar, ser mais competitivo, né? Você pode ser mais sustentável pelos processos, né? E mas, assim, em geral, né, se você pensar, né, em cima dos benefícios, você pode, né, atender, né, os requisitos de consumidores até individualmente. Você pode, né, num processo desses, gerar na tua fábrica, em função das compras por internet, né, saem diversos, em cima de um, vamos dizer, de um produto meio que padrão, mas vários detalhes, tamanhos diferentes, cores, etc. Então, isso é permitido com a indústria 4.0, né? Novos negócios e serviços, né, constantemente criados, né? Novos serviços que você pode criar com Big Data, etc. Marketing digital, hoje em dia, é muito forte, né? Você conseguir, né, fazer chegar até o cliente que você quer, né, especificamente a informação que você quer dar. Então, isso também não deixa de ser indústria 4.0, flexibilidade, na tomar decisões, você ser cada vez mais rápido, né? Os gestores recebem, né, da fábrica, dos fornecedores, do mercado, cada vez mais informações já processadas que facilitam a decisão, né? A transparência da cadeia, né, em tempo real. Recursos, né? Onde é que você tem recursos, né, produtivos, eficientes? Você não precisa só ser da tua fábrica, você pode, né, contratar, alugar, né? Você otimiza todo o teus ativos próprios e você pode, né, usar ativos de terceiros também, né? Você pode ter, como você tem uma redução enorme, né, de pessoas e fluxos, etc., você pode ter cada vez mais pessoas, né, com mais alto grau vamos dizer assim, de competência intelectual e administrativa do que eram antes. Então, você pode ter uma empresa até com altos salários, né, mais competitivas e, claro, obviamente, você vai ter pessoal um pouco mais motivado aqui. Garantia de uma né, indústria brasileira, se fosse realmente aplicado, e o tema da economia circular, você reaproveitando aí, né, uma série O Dalcha, Oi. se a gente for olhar, você tem lá aquele onde a gente tem lá 3.0, né? A 3.0 já está bem automatizada, né? O que a 4.0 está trazendo mais é uma integração de tudo isso, né? Uma interconectividade que aí você começa a fazer, ela está, como é que se fala assim? Talvez a 3.0 fica um pouco mais separada, automatizada, mas não tão integrada. A 4.0 ela vai fazer isso automatizado porque ela vai estar integrada. Não, perfeito. É o que eu vou mostrar no slide seguinte, você acertou. Muitos explicam a indústria 4.0 como os componentes da indústria. O que é a indústria 4.0? Mas é IoT, é robô, né, realidade aumentada. Então, também tem essa definição. Muitos tentam explicar a indústria 4.0 com esse formato aí, né? E, sem dúvida, o tema eu só coloquei aqui, porque eu mostrei aqui, o tema da realidade aumentada é um foco bastante forte hoje, né? Onde você tem vários momentos, né, da produção, aqui que eu falei do varejo também, né? De você ter todo uma possibilidade de projeto, né, de uma forma, né, totalmente virtual, manutenção, né, como é que é a peça, etc., controle de fábrica, né, toda essa parte de varejo. Só como dar um exemplo de um dos componentes aqui dessa cesta. Agora, essa aí é o que você falou agora, né? É exatamente o que você colocou, né? A integração horizontal, né? Então, todos os elementos, né, de uma mesma fábrica, né, ou entre unidades, elas passam a ser agora, podem ser integradas, otimizadas, né? Então, isso é 4.0, né? Então, você pode ter fábricas inteligentes, produtos inteligentes, né? Saber onde é que você produz o que em função da capacidade que você tem de produção, customização em massa, né? Empregados focados em atividades que eu falei antes, mais criativas, com valor adicionado, né? E expansão da infraestrutura da rede. Então, isso é uma outra definição, né, como bem colocado aí, da indústria 4.0. E também temos a integração vertical, né, ou seja, não é só
essas unidades integradas, mas elas estarem integradas, né, vamos dizer assim, na nuvem, né, por sistemas, né, de controle, ERP e vários outros, né? Então, isso também é uma definição, né, uma parte da indústria 4.0. E essa, assim, eu gosto muito dessa última, né, que é o do plug and play, quer dizer, cada vez mais você vai ter, né, uma plataforma, né, vamos dizer assim, cheia, uma plataforma que permite, né, uma série de aplicativos serem, vamos dizer assim, plugados, né? Então, por exemplo, minha fábrica não era robotizada, mas eu quero passar a ser. Então, nessa plataforma, eu plugo em cima, né, o meu aplicativo de robôs, né, e com isso eu passo a ter, posso passar a inserir, né, o elemento físico robô. E aí tem vários, né, vários aplicativos como exemplo. Então, assim, essa, esse conceito de aplicativos na nuvem, né, que vão permitir, né, você direcionar vários temas, né? Por exemplo, agora, né, todos devem conhecer, né, todo um movimento da LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados, né? Então, era para ser aqui em agosto, não sei se foi adiado ou não, mas é uma lei muito pesada, né? As empresas, muitas não têm ideia do que tem que ser feito para você se adequar a essa lei em termos de proteção dos dados da empresa, de outras empresas fornecedoras, de parceiros, dos colaboradores. Então isso sem dúvida vai ser também, naquelas que tem essa plataforma, um novo aplicativo, né, de segurança de dados que também vai ter que ser incorporado, né? Então, e pode requerer em vários pontos, né, vamos dizer assim, elementos físicos de controle, etc., que devam ser controlados em função dessa nova regra aí. E aí se falou em robô, como bem dito, né, quer dizer, né, essa segunda revolução agora transformada com montadores de robôs, né? Então isso é cada vez mais comum, né? Pintura automática, né? E a pergunta é qual que é o próximo passo, né? Porque você tem muitas coisas que aqui tudo bem, você não tem, né? Você pode botar robô, etc. Mas na fase final, né? Ainda tem que ser, eram, né, pessoas, porque você tem, né? Você tem, vamos dizer assim, movimentos e ações mais específicas, né? Para ser transformados em robôs. Então, eu não trouxe todas essas fases, mas os robôs também têm várias fases, então, cada vez mais, essa etapa que eu mostrei antes, ela pode ser, vamos dizer assim, ela pode ser, ter adicionado robôs por uma questão agora de implementação de sistemas de segurança. Então, são cooperações entre homem e robô que nas primeiras fases não eram possíveis, porque existiam áreas, como a gente chama, até escrito aí, áreas vermelhas, onde o braço podia pegar você. Então, nesse espaço onde tinha esse risco, você não poderia estar atuando, né, fisicamente ou temporalmente com o robô. Então, isso tem evoluído bastante, e hoje, cada vez mais, você tem robôs, etc., que ele te reconhece na hora, né? Sabe qual que é onde você vai atuar, o que você pode fazer, e ele, chegando perto, ele para, né? E você, inclusive, né, dentro do que é lógico, você que, em vez de programar o movimento, você pode você pegar o braço dele e ensinar ele a fazer o movimento, por exemplo, né? Sai daqui, vem aqui, pega uma peça e joga aqui, né? Claro, se for ter que enroscar é mais difícil, fazer girar, mas assim, você também guia ele, né? Conforme o movimento. Então, assim, tem essa evolução, graças às tecnologias todas, que permite, então, que você tenha essa interação robô-homem, né? E falar um pouco dessa evolução de empresas, né? Aqui todo mundo deve se lembrar dessas empresas, né? Que a gente cresceu junto aí, Kodak, eu acabei falando, né? Arapuamba, Colinos, VASP, coisa assim, todas essas são empresas que não existem mais, né? E hoje existem essas empresas, né? Elas sobreviveram, só as atentas, né? Que mudam, né? Constantemente, mas, né? São ainda empresas, né, atentas. Hoje em dia se fala muito mais, né,
empresas, né, que são desaparecidas, atentas, e as que a gente chama, né, ou GAFAs, que vem de Google, Amazon, Facebook e Alibaba, ou essas bad companies, não é bad de ruim, mas as big, anti-competitive, addictive, destructive to democracy. Então, são empresas que mudaram totalmente o modelo de negócio, né? Estão constantemente se reinventando, e a gente sabe que muitas dessas empresas aqui estão passando, né, por reestruturações, é, né, desafios muito grandes, porque realmente não tem uma visão assim mais, vamos dizer assim, estratégica ao limite, e quebrar qualquer tipo de, né, pré-conceito e entrar com ideias totalmente novas e impensáveis. Então, isso acho que é uma coisa muito importante. E nessa linha, né, o que tira hoje o sono dos líderes, né, dos empresários? Então, aqui tem uma lista enorme de temas, desde aqueles que a gente conhece, né, produtividade, eficiência, etc., né, mas vários temas, assim, que nem inovação, a gente achar que todos os gestores e empresários conhecem inovação, startups, né, porque startups vamos falar assim, não é só a pequena empresa que está se criando, é um novo modelo de negócio, e muitas empresas grandes estão repensando o seu modo, sua estrutura, para que tenham processos que não são processos mais caóticos, mas que nem startups. Então, muitos criam pequenas, para novos negócios, pequenas unidades que têm a liberdade e autonomia que nem startups, né? Redes, testes AB, transformação digital. Então, tem uma série de temas aqui novos, né? Que cada vez mais os empresários e gestores têm que estar se preocupando aqui, né? Eu só listei as mais em amarelo, né? E aí, acho que um ponto importante, né, que a gente não pode esquecer também, dentro das partes interessadas que eu coloquei, né, é essa nova, né, uma nova fase do papel do recurso humano, né? Então, nós vamos ter cada vez mais, né, menos colaboradores em áreas fabris, né, porque automação, inteligência artificial, etc., vão substituir, né? Nós vamos ter mais colaboradores em áreas indiretas, né? Essas que estão citadas aí. É uma coisa super importante, né? Acho que todo mundo já está passando, os nossos filhos, né? Hoje em dia a gente não faz mais uma faculdade, e pelos próximos 20 anos eu tenho meu 30, até me aposentar, tenho meu emprego garantido, né? Se você trabalhar como empregado, etc. Então, você hoje trabalha estudando, né? Eu já fiz 3 MBAs, mas hoje as pessoas fazem cursos online, estou todo tempo estudando, lendo, etc. Então, se você não fizer isso, você não se atualiza em tudo aí que eu mostrei antes, né? Então, e o objeto do Nós aqui hoje, né? pode falar, pode falar. Nós estamos aqui hoje, né? Sim. Quinta-feira, a gente está aqui aprendendo. Exatamente, não tem jeito. Aqui tem uma coisa que isso sou eu em pessoa, né? Hoje o objeto do conhecimento não pesará mais, porque automaticamente o que você sabe já vai estar desatualizado ou já está, né, no dia seguinte. Então é muito mais importante você saber, né, como obter e que rede você tem, que cooperação, para dizer: ô Manuel, você conhece alguém que manja de, vou chutar aqui, IoT? Aí, conheço. Aí ele se me apresenta a Denise, por exemplo. Então, assim, não é mais importante, é muito mais importante, né? Você saber qual que é a rede das pessoas, como é que o teu novo cara que você quer contratar, como é que ele consegue achar as coisas, etc, né? Pode falar. Essa mudança é interessante, né? Porque você não precisa saber fazer, mas você Não, precisa saber encontrar quem faz, né? exatamente, né? Assim E, como a gente não precisa saber falar de em indústria 4.0, mas a gente acha alguém que sabe falar, né? Com certeza, e material que tem na internet, cursos, Google, né, YouTube, é impressionante. Então, assim, às vezes eu tenho que aprender mesmo. Puxa, mas eu não sei isso aí, com quem que eu vou perguntar? Mas você olha, você entra no Google, né, você fala no Google, né, e já aparecem dois EADs do tema, né, e você já sai com o mínimo de conhecimento para poder até aplicar, e aí, pelo menos, direcionar o teu negócio de uma forma correta, né? A capacitação de executivos gestores
bem diferentes. Uma coisa que cada vez mais vai estar em voga, ou assim, está sendo aplicada, né, que a gente chama de CDO, Cabeça de Operações com Novos Métodos. Quer dizer, você vai ter cada vez menos, até para essas tecnologias e por ter pessoas, né, nos níveis hierárquicos, se é que vai ter isso ainda, mais baixos, né, com mais conhecimento, não só técnico, mas assim, metodológico que você, então, cada vez mais você vai poder e deve, né, descentralizar, né, as decisões e autonomia. Então, você vai ter cada vez mais na sua empresa, né, realmente, e não é assim, o gerente, né, de São Paulo, o gerente de Barueri, ou o gerente de qualidade, não, realmente são pequenas microempresas, né, que têm várias funções, né, integradas, não mais segmentadas, que você vai delegar para pessoas, né, quase que micropresidentes, né, nas operações. Então, isso é um processo ainda em andamento, mas vai também cada vez mais crescer, né? E transferência para atividades de manutenção e serviços, né, para realidade aumentada, como eu já conversei, né? Então, isso, como já mencionei, então, cada vez mais essa parte vai ser. Mas pode falar. Aqui eu queria te fazer uma provocação, que você levou uma parte que é a questão dessa mudança cultural, né? Porque, às vezes, como é que vai ficar? Porque, às vezes, o cara cria uma empresa, ele acaba centralizando e ficando, né? E aí, pelo que você está me dizendo, esse tipo de coisa vai ficar difícil estar competindo no futuro numa gestão mais centralizada. Com certeza, né? Porque, vamos dizer assim, se esse cara não quer se modernizar, etc., né? Até porque ele, né, ele é mais antigo, coisa assim, né? Já tem Ele mais que 42? mais de 42 anos já está frito, né? Ele tem que, né, primeiro, né, permitir com que a equipe dele, né, que tem muito mais conhecimento, vamos dizer assim, dos temas atuais, tecnologias atuais, métodos, né, eles assumam, né, a responsabilidade, as decisões de melhorar os processos, né, os modelos de negócio, etc, etc. Porque, né, o modelo antigo, que é o presidente, minha filha, por exemplo, minha filha se formou em Harvard, né? Agora, né, no final do ano passado, e está trabalhando lá em Minneapolis, né? Numa empresa chamada General Mills, né? Que é uma empresa que faz maior empresa nos Estados Unidos que faz, né? Desde essas coisas, não vou dizer trash, são saudáveis, mas muesli, essas coisas assim, né? Os salgadinhos com queijo em cima, né? E ela, tudo bem, ela já foi trabalhando na Bayer, etc, etc. Mas ela tem agora 3 meses de trabalho, ela ganhou, né, a tarefa de pesquisar mercado, desenvolver, claro, tudo com desenvolver, testar, fazer comunicação de um novo salgado para os Estados Unidos inteiro. Então, você vai dizer, poxa, mas, né, então não é uma coisa centralizada, vamos fazer um brainstorming, um workshop, coisa assim, né? Vamos ver quem vai fazer. Não, ela toca e aí ela usa os recursos, né? Eu preciso de um cara de marketing, eu tenho uma ferramenta aqui, eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado que eu contrato. Então, isso que eu quis dizer, cada vez mais você vai delegar um processo, né, um processo fechado, completo, do que segmentar os processos de uma forma sequencial ou parcialmente paralela. E, sem dúvida, isso aí não tem como não acontecer numa fase intermediária, com uma redução, vamos assim, drástica da mão de obra, etc., até ter essa transferência. No Brasil e em outros países é complicado, porque tem muitas pessoas sem competência mais avançada. Você vai ter que ter um basic income, né? Você vai ter que ter, que nem agora, né, essa ajuda. Mas aí tem todo um esquema de você balancear a economia do país, com impostos, né? Mas isso tem que ser feito, porque nessa transição você vai ter, sem dúvida, uma diminuição. Nós já sentimos na pandemia, né? Mas aí é por uma função de não ter consumo, né? Mas você vai ter essa redução, sim, né? Então, as profissões que estão em transformação, né? As profissões que eu sugeriria para meus filhos, né? Que são mais seguras, né? Podem ser que não sejam que mais deem dinheiro, mas, obviamente, psicologia, psiquiatria, você vai dizer, não, mas pode ter um programa de inteligência artificial. Minha esposa é psicóloga, né? Já é difícil você
acertar, entender, dar um feedback direitinho, né? Imagina uma máquina ser programada para, né, você detectar que a pessoa tem psicopata, é não sei o que lá, é alcoolista, então não é fácil, né? Terapias manuais, cuidados médicos, ensino parcialmente, cada vez mais você tem, mas também é uma coisa muito pessoal, né? Tanto que um grande desafio agora, né, um grande desafio agora na pandemia é a parte de educação, né? A gente fala, mas, né, como é que você mantém, por exemplo, né, uma criança, né, atenta, né, de interesse, né? Ou, como eu falei, terapias, né? Como é que você, criança, quando você faz uma terapia psicológica, você trabalha com elementos lúdicos, à distância, o que você faz numa tela? Então, são vários, eu faço parte do conselho, né, do Estadão, né, da parte de MBAs, né, o ranking de MBAs, né, então eu estou com a parte de avaliar como é que esses MBAs que já aconteceram de forma remota, qual foi o ganho, né, e qual foi o prejuízo, porque isso muda. Minha filha, o último ano no último trimestre na Harvard foi à distância, então mudou totalmente. Então ensina uma coisa que não é tão fácil mudar totalmente. Defesa criminal, ciência da computação, porque alguém tem que programar, né, a inteligência artificial. Não é assim que, né, vai se programando para trás. Então, é, na base, alguém tem que bolar, tem que desenvolver, né? Pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, engenharia, em alguns casos, né, ciências em geral, que não são simuláveis, né? E profissões que, obviamente, vão tender a ser extintas, né, de risco, né? As repetitivas, né? Hoje, por exemplo, na área jurídica, né, todo o tema da jurisprudência, etc., na hora que você tiver tudo digitalizado, você acha exatamente que, né, em 1904, uma velhinha foi atropelada de 42 anos, né, e ganhou o processo contra, né, contra o município, contra a companhia de ônibus. Estou brincando assim, mas você hoje você consegue, né, com inteligência artificial e com regras, chegar, né, né, então são coisas repetitivas. E a procura de padrões ou algoritmos previsíveis, você também são profissões que também tendem a desaparecer. As tecnologias serem aprendidas conforme as atividades, então não vou entrar aqui, mas são N temas aí que, né, as pessoas, né, novas, né, com menos de 42 anos, tem cada vez mais tem que saber dessas coisas, ou como eu falei, né, tem que saber onde encontrar, né? Tem que ter uma mínima noção, etc. Então, assim, eu acho que um engenheiro recém-formado, né, que esteja se candidatando a uma indústria, coisa assim, eu não me arriscaria a concorrer a uma vaga se eu não tivesse uma mínima ideia, né, do que são esses itens. Depois, para entrar em detalhe, você procura, acha, né? Mas, assim, então são temas, né, cada vez mais diferentes do que nós precisávamos conhecer quando a gente, né, se formava, se candidatava. Aqui um exemplo na parte de RH também, eu tenho uma startup com essa minha colega aí, ela foi vice-presidente da BRH, e exatamente nessa linha que eu comentei, né, de você ter cabeça de obra, etc., de você ter descentralizado, né, é, a gente desenvolveu um sistema de avaliação das pessoas na empresa, né, por 5 eixos, né? Então, assim, uma avaliação própria de colegas, de funcionários, do chefe, né, e de redes sociais. Como é que funciona isso? Bom, primeiro, a gente desenvolveu isso junto com uma. Vocês devem conhecer o plataforma Lattes, né, onde estão todos os pesquisadores, né, do Brasil estão cadastrados, né? Quem desenvolveu é o Instituto Stella, né, em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem uma parceria com eles, e nós desenvolvemos, então, essa plataforma nossa, que faz o seguinte, a gente, para cada colaborador, né, a gente quer conseguir esses outputs, quer dizer, um mapeamento do perfil de competência que ele tem, a gente quer permitir, né, que a gente tenha novas redes de colaboração na empresa, avaliação de desempenho, sucessão, demandas, né, para os universos corporativos, né, em função do que uma empresa precisa, né? Vamos jogar isso para a universidade, que nenhuma universidade que eu conheço tem, né?
estruturar grupos de trabalho, né, levantamento de competências paralelas necessárias. Às vezes um hobby de uma pessoa é importante para a empresa e você nem sabia, né, que essa tecnologia, que é um hobby, estava presente, né? Preparação para transições tecnológicas, né? Se a pessoa tem um gap, como é que você pode treinar, você facilitar, né, um spin-out, ou seja, criar uma startup ou incorporar uma startup quando de uma compra, né? Formação de células de operação, que eu comentei para vocês, né? E mitigar alguns riscos. Então, quais são as fontes de informação desses sistemas? Então, não só o RH, porque quando você é contratado, você tem uma entrevista, você tem um CV, você tem qual línguas ele fala, etc., né? Mas fica nisso, dizer que depois disso o RH acompanha muito, ele acompanha, assim, nos cursos que oferece, etc., mas isso não vai muito além disso. Então, a ideia é ter um sistema integrado de gestão de RH, onde você tem como entrada de dados, né, ele mesmo. Então, eu posso, né, eu, Dalcha, posso entrar e dizer, ó, meu hobby é, estou chutando aí, não sei, fazer minha... Do vinho, pode tomar vinho. Meu hobby é fazer vinho em casa, estou chutando, né, alguma coisa assim. Então, fica registrado isso, ou eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, né, eu gosto de trabalhar individualmente, gosto de trabalhar em rede, né. Os colegas são convidados, porque essa plataforma chama Inova Skills. Os colegas são convidados a te avaliar também, né? Né, se você é uma pessoa que interage, que contribui, etc., etc., né? As lideranças também vão avaliar, que já avaliam, né? Os colegas, só para vocês terem uma ideia, os colegas só podem dar opiniões positivas, não pode ser uma crítica, porque colega sempre tem um aspecto, né, que um dia o teu colega pode virar teu chefe. Então, é muito comum, né, uma estratégia de um colega, no bom sentido, ser, vamos dizer assim, diminuir ou jogar, assim, informações erradas. Então, assim, os colegas podem contribuir, mas desde que seja positivo. O Dalcha é um cara realmente que contribui. Se ele não quiser falar nada positivo, né, as lideranças, né, vão entrar também. Os subordinados, é importante dizer, puxa, o Dalcha me trata bem, o Dalcha não me trata bem. Dados do LinkedIn, do Facebook, do próprio Lattes, se você for um pesquisador e estiver lá dentro, né? Obviamente, cursos e certificados e várias outras informações. Então, isso gera uma série de gráficos, informações que te permitem, por exemplo, eu vou criar um novo grupo aí para Sociedade 5.0. Estou dando um exemplo, né? Então, você é uma empresa grande, você vai achar o Dalcha lá na Sibéria, o outro em Barueri, etc. E você monta o grupo, ainda mais agora que você aprendeu a trabalhar com Zoom e Teams, né? Você monta um grupo com as competências necessárias, sem às vezes ter que contratar uma empresa externa, sem ter que contratar uma pessoa nova, então, e permitir fazer uma evolução de carreira, etc., de uma forma mais justa, né? Em função do que você espera, né? Naquele cargo que você está procurando. Então, só como exemplo, né, tecnologia também, né, aplicada aos recursos humanos, a gente mudou o nome para resultados humanos, nem é mais recursos humanos. Alguém que... Oi? Um monte de coisa. Por exemplo, ao invés de eu trabalhar 40 horas por semana na empresa, eu posso fazer 30 horas trabalhando para 15 empresas. Com certeza, né? E aí eu como pessoa, posso estar ganhando mais e as empresas pagando menos, porque ela vai pegar só o que eu tenho, especificamente um tema meu, né? Claro que você é muito bom, vai ter, não, com certeza. E você não é necessariamente um consultor, né? Assim, 15 empresas te contratam pelo teu expertise, não é assim, eu vou sair a campo e vou cuidar de tudo dessa empresa, né? Então, assim, e essa parte de trabalho remoto, eu não falei muito sobre isso, mas eu estudo bastante, né? Isso mudou muito, então, assim, claro, os aspectos comuns que a gente conhece, né? As ferramentas, o notebook que você tem que ter, etc. Mas tem vários aspectos, né, que ainda precisam ser trabalhados. Por exemplo, carreira, né? Quando você está fisicamente numa empresa, né? Volta e meia, o chefe te chama, o chefe te vê, né? Você tem interação, né? Então, né, te ver trabalhando, embora você às vezes esteja, né,
no mundo da lua, ou trabalhando no desempenho, mas você está lá no micro. Quando você está em casa, você não consegue, entre aspas, acompanhar. Então, primeiro, tem que mudar o processo, né, de controle, né, para entregas, né? Você tem que, né, não é mais essas 40, o que importa é você dizer no começo da semana, ó, Dalcha, eu quero que você entregue essas três coisas. Eu sei que é difícil, né? Aí depende de você. Você quer entregar as três, você vai trabalhar um dia até as 9 da noite, ou se você, né, fez muito facilmente, se você quiser crescer, fala, ó, ô, meu chefe, eu consegui fazer isso até quinta-feira. Na próxima vez pode me dar mais coisa que eu dou conta, né? E, por exemplo, como é que você se faz aparecer? Você tem que cacarejar muito mais no sistema remoto do que fazia antes. Você tem que dizer, ó, estou aqui, ó, eu fiz isso, eu sei fazer aquilo. Então, são muitas coisas novas. Por exemplo, ontem eu estou lendo um artigo aí do Estadão sobre acidentes de trabalho em home office, né? Então, o que é isso? Né? Uma coisa, você está indo para o trabalho e no trânsito você se machuca, alguma coisa. Mas em casa, né? Você ir da tua mesa agora até a cozinha para tomar água, se você tropeça, é acidente de trabalho ou não é? Então, são muitas coisas que têm que ser, né, revistas agora, né? Nesse novo modelo, que eu acho que não vai voltar, né, totalmente, não. Acho que muitas empresas, minha filha, por exemplo, sabe-se que muitas pessoas não vão mudar nos Estados Unidos, né? O meu cunhado tá com ela também na BEM, vai trabalhar muito remotamente. Então, assim, isso aí não vai mudar. Então, eu queria também dar esse aspecto aí do tema recursos humanos. E o último slide, né? Eu gosto de apresentar também. Em 2016, eu sempre ia, quando eu podia, nessa convenção, no Summit, né, da Singularity University, e aí, no final, sempre coloco uma provocação, né? E nesse ano foi assim, nesse sentido aí, né? A pergunta foi assim, para o Vale do Silício, né? Tem uma palavra que pode significar o fracasso. Então, eu termino que nem a velhinha de 42 anos no início, com a pergunta para vocês, o que é o principal motivo do fracasso, né? No Vale do Silício, na opinião de vocês? Uhum. O que seria o fracasso? O que leva, qual que é o principal risco, qual que é o principal fator de fracasso aí porque no Vale do Silício só tem empresa assim, né, que inicia, né, ou empresas mesmo grandes, né, mas o que faz uma empresa ou não evoluir ou fracassar, assim, não, foi uma enquete geral que foi feita nesse summit aí. Pessoal, quando eu não sei Parar, responder, eu faço pergunta para vocês responderem, tá? Nesse caso, vocês ficam à vontade para responder. parar, O que é? parar. Parar de... Stand-by. Ficar Ah, naquilo que faz e não fazer nada de novo. não foi nada de novo, O que mais? O Manuel não pode responder que já tomou muito vinho, hein? Hoje eu nem tomei vinho, hein? Ele diz que é suco de uva, vocês É acreditam? suco de uva hoje, por isso que eu tô Tá com bom, a garganta seca aqui. tá bom, eu te acredito. Olha, pode ser alguma coisa, você não tentar ou tentar e não der certo, não ter resiliência para continuar desenvolvendo, Isso, tá certo. ou modificar alguma. Acho que tem resposta no chat. O pessoal ficou com vergonha de falar e respondeu no chat. Quem que tá ali? Aham. Não arriscar, Não é isso, cara, ser indispensável, acomodar. É muito parecido, é verdade. Não, tá Ô, certo. pessoal, vocês podem, assim, ó, acho que agora vocês podem abrir o telefone e fazer a pergunta, né? Não Ah, tem. Eu vou, ah, antes que o pessoal faça a pergunta, Dalcha. Bom, não, você vai responder isso daí, né? não, Desculpa. eu vou mostrar o que saiu na época lá. Lembre-se da Kodak. A resposta foi experiência, ou seja, né, a pior coisa é você achar que eu já fiz isso, deu certo, não vou mudar, né? Então, tem um pouco tudo que vocês falaram aí, né? Mas lembre-se da Kodak, que falou, pô, há 100 anos que nós fazemos filmes, né? Impressão em papel, então, assim, então é isso, né? A experiência é o maior pecado que pode acontecer, né,
de uma empresa não, né, não aceitar porque já sabe fazer muito bem isso aí. Então, eu agradeço aí a abertura aí, estou aberto a perguntas agora, depois para o WhatsApp, quando vocês quiserem. Obrigado, Emanuel. Me permite uma pergunta? Não, quantas vocês quiserem, estou à disposição. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Frauenhof. Nós já tivemos 2 convênios aqui no Sul, a Federação das Indústrias e o Governo do Estado, espetaculares, né? Como é que ela é mantida na Alemanha? Você está falando o quê? Do Fraunhofer, não? Você disse que faz parte, né? Você faz parte, né? Aquele instituto alemão, você está falando, é isso? Mas você não disse que interage com ele? Não, então, eu fui 2 anos o presidente da Fraunhofer no Brasil. A Fraunhofer tem 70... então. A Fraunhofer, hoje eu não sou mais, desde março do ano passado. A Fraunhofer é uma rede de 77 institutos, né, na Alemanha, e tem vários no Brasil. No Brasil tem 3, né? Um no Ita e um em Manaus, não sei, específicos, e eles trabalham junto com empresas, a empresa banca uma parte e o governo banca a maior parte, 70%, etc. Então, Mas lá na Alemanha, quem é que dá o suporte para ela trabalhar? Não, é a Alemanha, é o governo alemão, né? O Estado. O governo alemão. Não, não é o setor privado. Não, é por isso que aquela figurinha lá, que, né, graças a esse investimento do governo, isso volta, porque esses institutos são de primeira linha. Por exemplo, o MP3 foi desenvolvido por eles, né? Então as empresas têm acesso à última geração de tecnologia, né? Pagam um pouquinho, o governo paga, mas isso retorna, porque graças a isso ela começa a aprender a fazer P&D, etc., começa, né, ter autonomia, saber contratar outros institutos. Então, é um processo né, de investimento. Agora, né, como aqui no Brasil, né? Não sei o que deu realmente, mas teve uma ameaça aí recente do Estado de São Paulo de cortar, né? Quem nos botou ela no colo foi o Jorge Gerdau. O Gerdau, com certeza. O Gerdau. E qual é a ligação da fundação, da sua fundação, com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo? Então, o MBC, ele foi criado depois da FNQ. O Gerdau foi um dos grandes precursores, defensores, e foi uma certa dissidência, né? Eu não conheço muito o histórico, etc., mas ele criou o Movimento Brasil Competitivo, né? E por muito tempo, né? Pode até que tivesse sido, não sei, se considerava-se o MBC vamos dizer assim, um concorrente, atuava nos mesmos lugares, etc. Mas, assim, eu sou exatamente isso que eu mostrei, uma pessoa de rede. Então, quando eu assumi, eu contatei, não sei se você conhece o Caiubi, né? O Caiubi, que é o gestor, o executivo principal do MBC. Também contatei a ABQ, Associação Brasileira de Qualidade, e nós formamos uma parceria, nós 3, né? Fizemos um mapeamento de que serviços, produtos, estudos cada um faz, e já consolidamos isso e criamos uma série de iniciativas, portfólios e projetos que a gente vai fazer em conjunto. Então, se perguntar hoje, né, a gente, assim, só não somos parceiros completos porque não começou a primeira atividade, mas eu diria assim, somos muito próximos agora e muito contentes por isso, porque a gente não, um negócio que cria experiência. Não vou fazer, não faz, Dalcha, porque MBC é nosso concorrente. Vamos tomar um café na Berrine e hoje somos parceiros, né, achando que podemos nos complementar. Então, isso tem a ver com a experiência também, de nunca aceitar uma coisa como fato. Obrigado. Nada. Pessoal, hoje a gente teve bastante conteúdo, mas acho que dá tempo para mais algumas perguntas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Como é que uma empresa tradicional, Dalcha, poderia começar a andar nesse caminho da indústria 4.0? Por onde que ela começa e o que ela tem que fazer? Tá bom. Bom, agora, claro, tem N formas, né? Mas, assim, eu começaria primeiro, porque, assim, para você mudar, né, você
né, não é só você ter à disposição a tecnologia, etc., mas você tem que querer e saber mudar. Então, assim, é óbvio que eu vou falar isso porque eu sou da FNQ, mas eu inicialmente contrataria a FNQ para um autodiagnóstico, né? Onde um dos itens, por exemplo, é a adaptabilidade, o tema processo. Então, você vai atacar alguns temas, né? Quase todos são relacionados, mas alguns temas muito fortes em relação a isso. Como é que a empresa tem o aprendizado e inovação, como é que tem a adaptabilidade, como é que estão os processos. Então, você tem que primeiro criar uma plataforma que permita você, vamos dizer, inserir uma nova tecnologia, uma metodologia, porque senão você vai contratar uma consultoria, ela vai chegar lá, né, e vai implementar e tudo bem, você vai ficar 2 anos com a parte da produção modernizada, mas você já não vai saber planejar a outra parte da modernização, como é que você vai ampliar, e quando tiver uma nova tecnologia. Então, quando eu falei FNQ, tem N outras, né? N outras instituições, fundações ou consultorias que podem ajudar também, mas eu nunca contrataria só uma empresa que saiba implantar a tecnologia em si. Acho que você tem que sempre estar acompanhando essa implantação com uma mudança mais, vamos assim, como você falou, acho que o Manuel falou, cultural, comportamental, né, e que permita, né, a empresa receber novidades. E não é só o presidente, né, são os gestores, né, pessoas que, né, se seguram aos processos. Então, você tem que trabalhar muito forte, né, nesse lado, na minha opinião, do comportamento, né, e da flexibilidade da empresa. Joia, obrigado. Nada. Adalcho, nessa linha de Xavier, existe algum... O governo incentiva alguma coisa nesse sentido? Para ajudar a fazer essa mudança? Não, assim, em termos do 4.0 e mesmo da gestão, né, infelizmente não, né, não tem nenhuma. Se tivesse ligado à sustentabilidade, alguma coisa teria, mas não, hoje em dia não tem daqueles benefícios, a menos que você fizesse uma pesquisa, né, acoplada a isso, né, FAPESP, etc., mas hoje não tem, infelizmente, um suporte, né, do governo para te ajudar a mudar uma gestão, até fora financiamentos, né, do BNDES, etc., mas aí já é para a implantação em si, né. Agora, para mudança de gestão, de comportamento, estrutura, não tem. Deveria ter, na minha opinião. Você colocou a pergunta certa. Eu acho que sim. Mexer na competitividade das empresas nacionais, né? Não, que depois volta para o, né, retorna para o país, né? Mas é a visão, né? Pessoal, Gerson está quietinho hoje, Francisco, Nelson, Cassinelli está aí, Cassinelli? Snelly está quieto. O Está pessoal dirigindo. demora para abrir. Os microfones estão fechados. Sim, estou sim, estou escutando. Eu estou escutando, eu só estou aqui no mudo para não fazer barulho. Não. Falei muita besteira, Cassinelli? Não, você foi precisíssimo, como sempre, como de costume. Né? Eu ia falar das moléculas de plástico, mas eu achei melhor não falar das moléculas de plástico. Não, eu pensei que você fosse falar da oxirredução. Então, não, pelo amor de Deus. Depois você explica para eles da oxirredução. Tá certo. Manuel. Oi. Manuel. Oi. Pode falar. Tu assististe a última aula da PUC hoje? Não consegui. Hoje era o último dia? Bom, mas tu tem tempo para assistir, né? É um curso que nós assistimos com o Leandro Carnale e com a Trajano, mas aí foi apresentado no final os segmentos que mais vão crescer. Opa. E tudo que se liga ao mundo digital está previsto 141% de aumento. Eu acho que o Gerson também escutou isso. É o que mais vai crescer. Uhum. Então, está mais ou menos dentro daquela lista que você, Dalcha, apresentou há pouco, né? Tudo que é digital, tudo que é virtual, essa coisa toda, né? A Luísa Trajano... perdão, Nelson, pode falar. Não, eu estava... Depois eu pergunto. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais, explorar um pouco mais aí, onde nós vamos chegar no 4.0.
É que assim, então deixa eu interromper. Eu estava ao telefone com uma emergência, me desculpe, eu queria ter escutado as perguntas anteriores. Eu venho da área mais de engenharia elétrica, automação industrial, automação predial, de inteligência e tal. Eu presenciei no início da minha carreira, porque hoje eu sou um idoso de 48, e quando eu tinha 17, eu fui para a Ródia, que foi uma das maiores escolas que eu tive na Ródia de engenharia de automação elétrica, porque ambientes agressivos, processo contínuo, 24 horas. E foi se desmanchando, né, a engenharia dentro desse cenário, porque veio a terceirização. Aí eu vi o mundo falar assim, vamos automatizar, vender inteligência, vender produtividade. E nós somos traídos pelo mercado chinês. Traído no sentido do quê? Eles escravizaram e aí mataram a automação. No Brasil, por exemplo, aconteceu muito isso. As fábricas foram miando, foram perdendo produtividade por causa de preço, e mesmo que fizesse automação, não competia com a China, que fazia de graça, porque lá um pote de arroz paga o funcionário, aqui você tem a CLT, você tem outras regras, e tem valor, né? O ser humano tem um valor diferenciado. Com 4.0, eu senti, estudando um pouco o mercado, os alemães vieram fortemente com isso, hoje os franceses e os americanos também, que vai chegar, o 4.0, a ideia é minimizar o custo da mão de obra, é uma maneira de você peitar o mercado chinês, e produzir de forma variada os produtos, porque você fazendo uma fábrica inteligente, eu posso produzir um chinelo havaiana laranja, um com uma foto do Manuel, outro com a foto do Bolsonaro, outro com a foto do João, da Maria, né? Em questões de minutos eu mudo a produção. Só um conforto, eu que estou nesse mercado tentando prover serviços, projeto de engenharia para essas empresas. O Brasil está num cenário legal para abraçar o 4.0, nós vamos ser agressivos. Como é que você vê esse mercado? Não, eu acho o seguinte, uma coisa é as empresas estarem assim, interessadas e aptas, né? O querer, o poderem, porque também não é uma coisa barata, né? Assumirem. E outra coisa é você ter fornecedores, né? Parceiros que tragam essa tecnologia. Então, assim, em termos de fornecedores e parceiros, eu diria que o país tem tudo, né? Para implementar. Assim, preponderantemente, obviamente, por multinacionais, tá? Claro, tem soluções menores, parte das soluções que são feitas por empresas, né, nacionais, mas assim, por termos até um parque, né, que nem a Siemens, que tem parte grandes fábricas aqui, né, mas ou se importar, em função disso, a tecnologia está disponível. A questão é você ter um incentivo, né, na minha opinião, do governo, né, que o Manuel até perguntou, né, e não só do governo, mas fazer uma revisão, né, assim, uma revolução, né, porque assim, as coisas que estão sendo assim, anunciadas aí para a pandemia, etc., são paliativos, redução do imposto, etc., mas realmente um redesenho, na minha opinião, estrutural das condições de trabalhistas, antes de mais nada, dos impostos. Quer dizer, uma coisa muito ampla mesmo, né, que eu acho que, minha opinião, né, eu não acho que esse governo tenha nem competência ou apoio político, né, de fazer uma coisa desse tipo. Se nós vamos ter algum momento, né, por ter esse lado muito arraigado da política, da corrupção, etc., a gente vai conseguir fazer isso, mas como se falou, né, de uma política, né, muito forte do governo chinês, né, primeiro com a como é que você falou? A escravização, não sei, dos Escravidão amarela. Depois a digitalização, etc. Hoje estão super digitalizados, etc. Mas se a gente não tiver nem política, uma revisão estrutural, com uma vontade política da maioria dos partidos, eu acho muito difícil a gente conseguir sair dessa situação e conseguir, né, se tornar um país com uma indústria 4.0 competitiva, passar a exportar também. Então, assim, eu infelizmente sou meio cético, não queria dizer isso aqui, né? Mas eu não vejo aí muita saída a curto prazo com, né, os governos que a gente tem visto por aí, né? Eu concordo. Eu acho que uma coisa legal que você comentou lá atrás o fato da política no passado e nos últimos anos vir forte no agronegócio. Eu vejo que a tecnologia está evoluindo mais no agronegócio do que na indústria. Parece que eles estão à frente da indústria já.
Com certeza, né? Impressionante, né? O que eu, né? Com esses grandes fazendeiros, etc., o contrato, né? Você falou, é muito mais tecnologia do que a gente imagina, do que a própria indústria está aplicando, né? Com Até certeza. pelos recursos que entram, né? São Meus clientes finais, às vezes, na indústria, indústrias multinacionais aqui em São Paulo, principalmente, eu vejo que, né, o 4.0 para eles, nesse momento, é captar informações, é sensores para tudo que é lado, fazer um big data, Aham. mas aplicar a solução não está sendo feita, né, de forma adequada, né? Não, exatamente. Então, isso se fala muito, etc., mas assim, é difícil. Mas assim, muitas empresas poderiam implantar o mínimo, né, possível, que hoje não fazem. Então, acho que se tiverem, né, abertas e propensas a mudar, né, a cultura, os processos, etc., acho que poderiam se tornar pelo menos mais competitivas em nível do país. Acho que aí tem um potencial grande de fazer um trabalho, né, nesse sentido aí. Legal, muito obrigado e parabéns pela palestra. Né? E Pessoal, acho aí que seria, desculpa, aí seria legal fazer isso, na minha opinião, não de uma forma geral, mas por setor, né? Então, né, por exemplo, a Biplast, né, começar o que o Cassinelli falou, qual é que é a outra que você falou? A BF, né? Quem que comentou antes? que é Plastio, sim, Plast. Então pegar algum desses setores, claro, não pode ser um setor, também pode ser, mas um setor que está em crise, mas às vezes um setor em crise também quer apostar, né? Porque assim, o pós-Covid, ela quer se recuperar, Então a gente trabalhar com setores ou que estão muito bem, né? Ou com setores que querem, né, fazer uma transformação, e aí fazer essas mudanças, né? Essa indústria 4.0 também customizada, né? O que mais uma indústria de plástico precisa, né? Em termos de automação, digitalização, transformação. Então, não fazer uma coisa igual para todos, realmente oferecer soluções específicas e aí para a cadeia de valor inteira do setor, não só para a principal produtora, né, do produto, né, do O objeto. outro, né? Cadeia que vai a outra, né? Se uma delas abraça uma situação dessa, Vai toda, nitidamente vão se puxar também. com certeza. Ô, Dalcia, a Oi. minha proposta, né, é na próxima reunião, eu já até falei com o Rogério, né, na próxima reunião de diretoria, eu vou te avisar com uma certa antecedência, Tá. você fazer uma apresentação, né, na ABF, né, da FNQ. Eu acho que é legal isso. Não, legal. Uhum. Eu tenho visto que, às vezes, tem coisas básicas que são movimentos interessantes, né? Por exemplo, um tratamento específico de controle de qualidade, né? Uhum. É uma coisa básica, mas muitas empresas não fazem isso, né? Então, a gente pode até fazer, né, eu acho que um diagnóstico das empresas é legal, pelo menos as empresas vão fazer uma análise crítica Uhum. do que faz hoje, se não dá para melhorar tal, acho que é um bom momento, está todo mundo querendo ser mais competitivo tal, Uhum. e aí a gente programa, né? Depois se tem o Gerson aí também, lá do Sindicato do Rio Grande do Sul, de repente dá Legal. para conversar com ele e programar alguma coisa lá também, né? Poxa, até agradeço, seria bacana, e eu acho que fazer uma parceria assim, né, com essa associação, por exemplo, né, faz né, um pacote, faz um diagnóstico amostrado em algumas, é legal porque aí faz né, tira uma fotografia dos principais problemas que você comentou aí de processos, etc., de qualidade, acho que é legal isso, bacana, aceito aí o convite, com certeza. Aqui. Bom, pessoal, hoje a gente se estendeu bem mais do que o normal. Eu acho, obrigado, bastante conteúdo mesmo. Não, acho que a gente vai te chamar outra vez para a gente talvez falar mais sobre o assunto, que eu acho que é super importante. E aí a gente pode ouvir mais uma ou duas vezes, a gente foca, porque assim, a gente trouxe bastante assunto hoje e aí a gente passou. Acho que eu vou abrir para mais uma pergunta para a gente encerrar, porque senão o Dalcia também tem que jantar. Não,
E se quiserem um tema específico, né, RH, coisa assim, eu sempre forneço entre as pessoas que são experts em vários temas. Se um dia vocês quiserem ter uma aula sobre cachaça, né, Opa! o presidente anterior a mim, o Jairo Martins, ele é a pessoa especialista em cachaça no Brasil, ele é convidado para palestras na Europa. Então, se for interessante para esse happy hour, eu apresento ele para vocês. É muito gostosa a palestra dele. Só não pode. A gente gostaria sim. Aí, Então, depois aí pode. o Manuel vai ficar verde. Aí o Manuel vai ficar verde. Presencialmente é melhor que ele oferece as amostras, assim, né? Vai ter que ser no remoto. E é uma outra coisa também, Dalcha, que se você puder já colocando aqui, a gente gostaria de... Porque para isso tudo funcionar, a gente vai ter que ter um 5G funcionando direitinho. Se você tiver alguém que possa falar sobre o 5G, é um assunto que eu estou procurando para trazer. Ou você mesmo, não sei. Não. Eu tenho uma pessoa, foi colega meu da Siemens, né? Ele é o cara mais conceitual, etc. Acho que é da Nokia Siemens agora, mas Hermano Pinto. Me lembra no WhatsApp, eu trago ele semana que vem para você. Então tá ótimo. Eu vou te mandar no WhatsApp, vou mandar aqui então Me lembra para ver os artigos, a apresentação, depois eu vou estar dividindo. Eu vou tentar converter isso daqui, que ficou muito legal mesmo, vou converter isso aqui, depois se você não tiver problema, a gente vai colocar no YouTube, tá? Não tem problema. O que eu ia dizer para você é... Não, agora tem alguma pergunta aí, né? Eu ia fazer uma curiosidade, talvez alguns já... Por favor. Eu queria fazer a última. Não, pode ser mais, eu estou tranquilo. Achei muito importante. Tem alguns grupos, aí já é ignorância minha, né? Falta de conhecimento, fazendo estudo paralelo à indústria 4.0, de o que fazer com essa mão de obra que vai morrer, que não serve para atuar nesse momento. Eu sei que já está se estudando um salário mínimo básico para o mundo, para o Brasil, mas assim, também é duro se pegar um jovem e não dar estímulo a ele, né? Porque o jovem de 40 anos, nós vamos ter jovens de 50 anos, né? Já tem algum grupo, alguma linha paralela ao 4.0 para atuar nessa linha aí de sociedade? No Brasil, eu desconheço, eu até coloquei na apresentação desse Basic Income, que vai ter que ser esse, como é que você falou? Salário base, né? Mas, assim, como assim o processo no Brasil não é tão rápido como em outros países, né? Eu desconheço aqui, né? Eu sei que tem vários estudos lá fora. Na linha que eu falei, a gente tem que saber achar. Se você tiver interesse, puder também, Manuel, mandar essa informação para mim, né? Estudos sobre a mão de obra que sobra, no bom sentido, eu mando para você, Nelson. Eu já vi isso em alguns lugares, eu te mando, até para a gente acompanhar, então é um tema importante, com certeza. É uma revolução social também por trás, né? Com certeza, não. Por isso que a sociedade 5.0 e essa coisa que eu falei do alimento, educação, sou eu que estou puxando um pouco, porque senão seria só os benefícios de pessoas que têm acesso. Mas a gente tem que reverter essa situação de pessoas, né, que estão abaixo da linha da pobreza, e essas tecnologias poderiam permitir isso. Mas aí tem que trabalhar muita gente junto, né? A prefeitura, supermercado, mas assim, é um sonho meu, vai que dá certo. Nós temos um projeto paralelo, depois podemos uma hora conversar, vai ser bom. Legal, gostaria sim. Agradeço. Bacana. Ok. Posso dar uma... Não sei se vocês conhecem a história do vinho que está sobrando hoje em dia? Onde está sobrando vinho? Vocês não sabem no que o vinho está sendo transformado? É o seguinte, a safra desse ano na França, ela se antecipou, né? Álcool gel. Álcool gel, exatamente. Quem falou? Cassinelli. Então, tiveram que tirar os tonéis, liberar, claro, não o vinho de primeira, mas vinhos muito bons, e também agora no sul do país estão destilando para fazer álcool gel. Então, quando vocês lavarem na mão com álcool gel, dê uma cheiradinha que nem está tomando. Talvez você está lavando a mão com Bordeaux, vai saber. Manuela, Manuela. Oi? Ô, Manuela. Agora, isso me deixou preocupado, que isso vai subir o preço do vinho, né, Xavier? Eu fiquei preocupado agora. Ó, tem três coisas que se eu soubesse da pandemia,
eu teria aberto uma empresa antes. Uma de álcool gel, uma de, como é que chama? Aquelas máscaras, né? Não tecido. E o terceiro é de pijama. É verdade. Muito boa. Ô, Dalcio, Não sei se você vai em algumas lojas, não tem pijama, cara. No Sam's, tinha pijama, por muito tempo não tinha pijama. Porque as pessoas... ô, Dalcio, Oi. olha, essa de álcool gel, como não tem barreira tecnológica muito grande, né? Se você quiser, eu tenho 2 dúzias de fábrica que eu posso te apresentar o dono para você vender. O que acontece Agora- é o seguinte... Agora tem. Não, eu sei, mas foram 15 dias só de falta, né? Não, é verdade, é verdade. A reação foi muito rápida. E É. aí, o pessoal está com estoque agora gigantesco. Eu conheço uma aqui perto de Jundiaí, né? Ele está com 50 milhões de litros de álcool gel lá estocado. Isso tem prazo de validade. Caramba. Vai baixar. Vai, Bom. vai transformar em vinho agora. Eu só queria fazer Agora melhorou. Eu só queria fazer uma provocação com o meu amigo Edu, tá quieto hoje, e o que ele achou desse negócio de transformar vinho em álcool gel. O Edu acho que Sacanagem, né? O Edu tá com... Oi. Edu. Isso não, pode faltar, pode crescer. O preço vai ficar mais caro ainda. Em meu estoque eu só bebi tudo, né? Eu comi o estoque. Edu, esse teu estoque tá sendo repondo, porque você fala que tá bebendo tudo. Não, isso daí deve ter uma... Tá no final. Né? No Brasil, o Manuel não vai deixar. Não. Assim. No Brasil, o Manuel não vai deixar acontecer isso, não. O Elinho tá lá. O Elinho também deve falar alemão, hein? Mas deixa eu falar uma boa para vocês aí que eu vi hoje. Um amigo mandou uma boa, ó. Ele falou que o sonho dele é voltar, que o fígado dele absorva mais álcool do que a mão dele. Essa é boa. Acho que o Alan quer falar também, porque o Alan aprecia o vinho também. Alan? Oi, Mano, desculpa. Oi. Não, eu não vou falar de vinho, não, que eu entendo menos ainda do que de inovação. Mas eu queria propor uma pergunta aqui, saber se esse conceito na empresa 5.0 que foi apresentado, como que ele reagiria a uma matéria que eu acho que boa parte do grupo aqui teve acesso também, que é o filme plástico com a barreira para o vírus do coronavírus. Então, é uma inovação que está entrando no mercado. Então, a minha visão dentro, que eu imagino que esbarraria, né, nos valores de uma empresa que segue esses preceitos da empresa 5.0, é que esse filme ele vai criar uma barreira para qualquer bactéria ou para qualquer forma de vida que seria capaz de decompor ele, mesmo que fosse em centenas de anos. Se chegarmos ao final dos tempos, estarão aqui as baratas e os filmes plásticos com barreira de Covid. Então, qual é a visão que você conseguiria dar uma pincelada assim que uma empresa 5.0 teria sobre uma inovação com esse perfil? Ela esbarraria nessa questão de sustentabilidade? Não sei se a pergunta não é a hora de fazer ela ainda, a gente já está aí passando de 2 horas no encontro. Na ideia do que eu falei, né, que ele não precisa ter o conhecimento, mas saber onde ele está, eu vou me permitir passar essa pergunta para o Cassinelli. Você poderia responder, Cassinelli? Ai. Acho que assim. Como é que é, Dalcio? O que você está me passando? Além dos projetos da FAPESP, que você me passa todos. Não. Você pode, Alan, né? O Alan perguntou que essa nova tecnologia de um filme plástico, que é a prova de Covid, né? Isso, né? Como é que isso vai evoluir? Como é que a indústria 4.0 pode trabalhar com isso? Qual é o reflexo? Como eu não conheço a tecnologia, eu estou passando para você. Então, eu na verdade, né? Eu tenho, assim, eu acho que no caso do filme não tem nenhum problema, né? É que as pessoas, normalmente, elas generalizam. Tem uma tecnologia que o pessoal está jogando isso no ar, né?
E eu andei consultando alguns especialistas e o pessoal disse que isso aí vai mudar toda a fauna, até a flora intestinal, entendeu? Sério? A Samsung lançou lá atrás uma máquina de lavar roupa com íons de prata, que é mais ou menos essa tecnologia que acho que foi o Alan que perguntou, que falou. Também, viu, Cassiné? Ah, o que é? Geladeira e ar-condicionado também a Samsung lançou. Então. Só que a máquina de lavar prato, a lavar roupa, ela tirou fora, porque disse que estava mudando, né, a composição do biotipo do esgoto. Não sei se isso daí foi um especialista que me falou, eu não sei, eu não fui profundamente pesquisar esse negócio. Então, acho que é legal o negócio da utilização dessa embalagem, mas é uma coisa muito específica. Eu não sei até que ponto interfere no resto de automação e tudo mais. Né? Eu também não saberia, por isso que eu perguntei para você. Não, eu acho que não, assim, não tem uma interferência direta, né? E quando a gente está falando indústria 4.0, a gente está falando de uma forma de produção que é com menor interferência humana, né? Essa daí é uma aditivação que você faz na embalagem e o produto fica imune, você não precisa lavar a embalagem quando chega em casa, ele fica imune, né, à questão de bactérias, vírus e fungos, né? Eu acho que o que o Alan quis dizer é o seguinte, no conceito 5.0, onde se preocupa com os impactos que essas tecnologias vão causar na humanidade, né? Tá bom. Porque a gente tem o desemprego, por exemplo, né? Então, eu acho que está falando aqui também na questão de olhar essa sustentabilidade de uma maneira mais ampla e que esse tipo que parece ser uma solução muito legal para um determinado problema específico, os impactos, os efeitos colaterais podem ser, enfim, bem ruins e são desconhecidos ainda, na verdade. Eu acho que é por aí que ele levantou o problema. Exatamente, Xavier, obrigado. Na indústria 5.0 eu concordo, né? Aí sim pode ter uma influência importante. Na 4.0 eu tenho minhas dúvidas, né? Mas a pergunta é boa, Alan. Mas a gente que faz a gente refletir. Acho que foi até legal pelo conteúdo que a gente falou da sociedade 5.0, né? Legal. Eu não conhecia esse movimento. Eu acho muito interessante que isso aconteça, porque há impactos importantes aí com relação à tecnologia. Hoje mesmo, teve uma matéria, amanhã o Elon Musk vai fazer uma live explicando como é que vai ser a questão do implante cerebral para comandar a interface com o computador, e eu fiquei olhando aquilo e disse, muito legal, vai ter coisas muito legais que vão acontecer a partir disso, mas se isso for usado para o mal, tem o efeito colateral disso pode ser, assim, terrível, né? Então é meio assustador esse futuro quando a gente começa a falar sobre essas coisas, porque sempre tem o lado escuro da humanidade, né? Esse lado, o dark side da humanidade, que é complicado, né? Enfim, a gente já viu questões com drones sendo usados como armas, né? Que podem ser drones muito pequenos e faz um reconhecimento facial, vai lá e elimina uma pessoa, quer dizer. Então tem muitas coisas que do lado tecnológico que a gente tem que realmente se preocupar. Eu acho que nesse ponto o debate aí o que tu trouxesse, Dalcha, foi muito rico para a gente começar a pensar nisso, nessa questão da sociedade 5.0, que vai além da automação. Com certeza. Pessoal, Dalcha, a gente vai ter que trazer outra vez, né? Você aceitar, porque eu acho que foi super legal. Muito bom. Acho que a gente hoje foi nosso recorde, a gente vai bater 9 horas, a gente fazia sempre no máximo 8, acho que o que a gente demorou mais foi 8h40, hoje a gente ficou até as 9. Legal. Te agradeço um monte mesmo. Se o pessoal depois tiver alguma pergunta, se quiser me mandar, aí eu faço a taxa. E aí eu já te mandei no WhatsApp para isso daí. Gostei do da cachaça,
do 5.0 e vamos ver um dia para falar especificamente aí da empresa e o que você pode estar contribuindo aí para o pessoal. Tá bom. Qual foi a última que você falou? Contribuir para? O FN, como é que é? FN... FNQ, beleza. Aí FNQ. o Cassinelli... Sobre o FNQ, que eu acho que vale a pena a gente estar falando sobre isso. Tá e aí bom. a gente faz só falando sobre o FNQ. Beleza. Dauscher. Oi. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen. Ne? Und trinken Sie jetzt bitte ein Wein. Ja. Vielen Dank. Bye, bye. Falei para eles beberem vinho de verdade agora, não esse. Tá certo. Gente, muito obrigado, Dauscher. Prazer gente, boa em noite. conhecer. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Tchau, Grande abraço obrigado. a todos. Até mais. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Edu, obrigado, Jalcha.